Você já ouviu a frase de que contratar um arquiteto, um profissional é muito caro, mas que não contratar esse profissional é mais caro ainda? É a mesma questão, a mesma referência que eu vou fazer com você em relação ao layout, a adequação de layout do processo produtivo. Eu sou Carol, nutricionista, seja muito bem-vindo ao Domínio as Boas Práticas. Vamos lá? O que é a adequação de layout? Por mais que o cliente tenha contratado um arquiteto, um engenheiro, um profissional para poder desenvolver e acompanhar a obra que ele está desenvolvendo, que ele está fazendo, um restaurante que ele está construindo ou uma adequação que ele está fazendo no estabelecimento dele, não necessariamente esse profissional é especializado em cozinha. E ainda mais entender da questão de layout produtivo. Por mais que ele saiba fazer as adequações estruturais daquela cozinha, muitas vezes ele não entende da questão do layout produtivo. O que é esse layout? É a gente fazer uma sequência de produção para que a gente evite a contaminação cruzada e que a gente melhore os processos produtivos. Como assim, Carol? A gente tem que ter um fluxo adequado do alimento para evitar a contaminação cruzada. Por exemplo, a gente inicia a entrada do alimento por uma porta. Aqui a gente tem a higienização desse alimento, uma área de lavagem, por exemplo, de sanitização de hortifrutis. A gente tem uma área de porcionamento, armazenamento, alguma outra área de trabalho, e a gente tem uma área de corte de carnes, por exemplo. Se esse corte de carnes fica na entrada, a lavagem de hortifrutis fica do outro lado e a montagem fica do outro lado, a gente tem um fluxo cruzado desse alimento, o alimento cru junto com o alimento pronto para consumo. E aí a gente pode trazer essa contaminação cruzada na hora da montagem desse alimento. Então, tanto para facilitar o trânsito de funcionários dentro da cozinha, quanto para evitar essa questão da contaminação cruzada, a avaliação dessa planta, a avaliação desse layout é super importante ser feito por um consultor de alimentos que entenda dessa questão do fluxo do alimento para evitar essa contaminação. Colocando isso em linha reta para facilitar um pouco mais o entendimento, eu não posso colocar, por exemplo, a cocção aqui, né, o fogão, o forno nesse ponto, aí eu coloco a carne crua aqui e eu coloco a salada aqui, as verduras e depois a montagem de prato. Porque a carne crua, estando aqui no segundo lugar, ela vai ter que ir para a cocção, lá no primeiro lugar, para depois ela ir lá para o último lugar para montar o prato. Então, essa carne crua que estava aqui, ela volta para ela seguir para lá. O ideal é que isso fosse uma linha só de produção. Então, que começasse com a carne crua para depois ela cozinhar, para depois ela ser montada. Melhor ainda, que essa salada também não ficasse no meio do caminho, que ela viesse aqui para a primeira posição. Então, seria a entrada do alimento, fazer a higienização, sanitização de saladas, corte de carne, cocção dessa carne, para depois fazer a distribuição desse alimento. Lembrando, por exemplo, que entre essa questão da higienização, lavagem de hortifrutis e esse corte de carne, a gente tem que ter uma barreira física. Ou é uma área de trabalho separada fisicamente, uma sala de trabalho, ou uma divisória com vidro, uma meia parede, ou uma pia de manipulação separada, uma bancada de manipulação separada, para que fisicamente a gente também não tenha essa contaminação cruzada, por exemplo, entre a área de legumes, de salada e a área de preparação de carnes, de corte e manipulação de carnes cruas. Para que vocês entendam um pouco melhor essa questão de organização do layout, numa cozinha quadrada, retangular, por exemplo, o ideal é que a gente tenha de um lado a área de preparação de legumes, por exemplo, saladas e legumes. Então a gente tenha lavagem, higienização, sanitização de legumes, preparo desses legumes, e do outro lado a gente tem a questão das carnes cruas, por exemplo, corte e preparo dessas carnes. E aqui, nesse canto, a finalização desses dois pratos. A gente vai finalizar a área de salada, legumes, alimentos crus, e vai finalizar esse prato aqui. E a carne é a mesma coisa. A gente entrou com essa carne crua, a gente vai processar, porcionar, cozinhar e finalizar esse prato aqui nesse canto. E aonde fica, Carol, dentro dessa cozinha que você deu exemplo, a área de lavagem de utensílios? O ideal é que essa área de lavagem não estivesse dentro da cozinha, mas é uma grande realidade na maioria das vezes.
Então essa área de lavagem, o ideal é que ela fique na ponta, onde se inicia esse processo, que teoricamente a gente ainda está com aquele alimento cru, com aquele alimento ainda não processado. Então a gente teria essa área de recebimento e de higienização aqui na entrada, uma área de higienização e processamento de legumes aqui desse lado, corte, manipulação, porcionamento de carnes e cocção desse outro, finalização aqui no final, para a gente conseguir justamente esse fluxo adequado do alimento. Se eu tivesse, por exemplo, essa área de lavagem aqui junto da minha saída do alimento pronto, a gente teria possivelmente uma contaminação desse alimento. Se eu tivesse uma passagem só, um passa-prato só, tanto para o alimento pronto quanto para o retorno de prato do cliente, eu teria um problema muito sério de possibilidade de contaminação aí nessa passagem. Daí a importância da gente visualizar essa entrada e saída desses pratos dentro do estabelecimento. Daí a importância da gente saber a adequação do layout daquela estrutura, porque essa passagem ela não necessariamente precisa ser uma porta, ela pode ser um passa-prato. Então, se eu tenho uma estrutura pequena, uma cozinha de tamanho pequeno, e não tem como colocar uma porta externa para saída e entrada de pratos, a gente pode estabelecer um passa-prato para retorno desse prato, por exemplo, do cliente, que seria essa área suja de lavagem de utensílios. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber sempre os nossos vídeos. E se ainda restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Tchau, tchau!